amados, estamos dando início ao nosso curso, a imersão Código de Valor, o curso A Transformação de um Novo Ser. E neste curso você vai aprender códigos de valores para um novo ser humano, um ser humano segundo a vontade do seu Criador, um ser humano que gera resultado, um ser humano que é bem sucedido naquilo que se propõe a fazer, um ser humano que prospera porque ele carrega códigos milenares, que deu certo na vida de vários personagens bíblicos e que encontramos também na vida de pessoas hoje que são bem-sucedidas, que têm grandes resultados, pessoas que são separadas por Deus para ser usado no seu propósito, assim como foi no passado e ainda é hoje. O modo de Deus separar as pessoas é quando ele vê que essas pessoas carregam códigos de valor. Vários chamados bíblicos foram através desse método, deste modelo. A pessoa tem que carregar esses códigos milenares que estão na própria sabedoria bíblica. O próprio Deus, como criador do ser humano, ele deixou um manual, que é a Bíblia, que é a palavra inspirada por Deus, que é a Bíblia, como nós conhecemos. Ela é o manual de instrução do ser humano. E nela nós encontramos diversos códigos. O meu nome é Roberto Silva, eu tenho mais de 10 anos estudando as instruções da sabedoria bíblica. E eu pude perceber que o que faz a diferença na vida do ser humano é se ela carrega ou não os códigos da sabedoria bíblica. Então, se você quer uma mudança radical, uma mudança verdadeira, uma mudança de mentalidade para suas ações e reações e atitudes ser transformada, como é a proposta da Bíblia, você tem que vir comigo neste curso até o final. Vão ser divididas em algumas aulas e eu creio que todas elas vão contribuir para o teu crescimento. Você vai sair deste curso uma nova pessoa. Lembrando que esses códigos, eles só têm efeito em nossas vidas se nós realmente colocarmos ele em prática. A Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para isso, para nós aprender, absorver e executar. Aquele que ouve e pratica a palavra, este é o homem prudente. Este é o homem que constrói a casa na rocha, que pode vir vento, tempestade, mas ela não cai. Porque o segredo está em você verdadeiramente aplicar as instruções da sabedoria bíblica na tua vida. Então, nós vamos para a aula 1 deste curso, a transformação de um novo ser, onde nós vamos falar sobre aliança. Esse código é o primeiro por quê? Porque o primeiro passo que eu tenho que dar para uma transformação do meu novo ser agora tem que partir de uma aliança com Deus, com o Criador. Porque se o Criador de algo, ele mesmo, for a pessoa que vai usar, com certeza ele vai aproveitar o máximo, porque ele conhece perfeitamente, ele sabe tudo que a criação dele é capaz. Então eu vou ler aqui o nosso versículo tema, 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, se alguém está em Cristo, ou se alguém fez uma aliança com Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, primeiro ponto, aliança do nosso curso, a transformação de um novo ser. A aliança é muito importante, né? Como nós falamos, porque você vai te aproximar novamente do teu Criador. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Só que para essa aliança ser perfeita, como qualquer outra aliança, né, tem duas partes. Tem os deveres de um lado e os deveres do outro lado. Porém, uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus, é bem diferente. Porque 50%, que é a parte de Deus, né? Eu digo 50% porque nós estamos usando como base uma aliança, que depende de uma parte minha e a parte da outra pessoa. No caso aqui, Deus. Só que a parte de Deus já está garantida. Ou seja, com a parte de Deus nós não precisamos se preocupar, porque a parte dele é garantida. Agindo ele, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus resolver fazer algo, ninguém pode revogar, ninguém pode impedir ele. Então,
nesta aliança nós já começamos bem, porque nós entendemos que a parte de Deus já é garantida. Eu não preciso me preocupar. Porque uma das maiores preocupações quando nós fazemos uma aliança é, será que a outra pessoa vai ser fiel a ela? Porém, Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Deus é fiel. Então, neste primeiro ponto aqui, desta aula, não temos dúvida que a parte de Deus é garantida. Amém? Porém, aonde muitas das vezes começa a dar errado é quando chega a nossa parte da aliança, a minha parte da aliança. Por quê? Porque eu, como ser humano, eu sou falho. Eu estou inclinado ao erro por causa da natureza pecaminosa. Por isso que a proposta deste curso é a transformação de um novo ser. Na segunda aula, nós falamos sobre a regeneração. Nós vamos falar sobre a regeneração, que você vai entender melhor essa questão do velho sair por o novo poder prosseguir com Deus. Mas aqui, nesta parte da aliança, então, eu tenho que observar os deveres, a minha parte na aliança. E o primeiro que eu separei aqui, um desses deveres nossos, é sempre ouvir a voz de Deus. Eu sempre tenho que buscar ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, porque a voz de Deus vai me dar direção. A voz de Deus vai me guiar pelo caminho, pela trajetória de sucesso, para essa nova vida poder dar certo, para essa nova vida poder ser real na minha vida. Eu preciso sempre ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é fundamental. Porque a voz de Deus é perfeita. Como eu falei, ele não erra. A parte dele é garantida. E se eu não ouvir a voz de Deus, eu vou tomar decisões erradas, vou tomar decisões fora do tempo, vou fazer aliança com pessoas erradas. Mas se eu ouvir a voz de Deus, buscar uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu vou ter uma vida de sucesso, vou tomar as decisões certas. Não vai evitar, de repente, ventos ou tempestades, porque acontece para todos, mas eu sempre vou sobreviver, porque eu ouço a voz de Deus. Ou seja, quem ouve a voz de Deus sempre está no caminho certo, um caminho que vai em direção ao alvo. Segundo, amar a repreensão. Porque muitas das vezes a voz de Deus, ela vai te repreender. E repreensão não é fácil aceitar. Nós não queremos ser repreendidos. Nós não gostamos de ser repreendidos. Porém, o código aqui, milenar, o código da sabedoria bíblica, diz que a sabedoria está em amar a repreensão. Principalmente a repreensão de que vem de Deus. Porque se Deus repreende, é porque Ele te ama. Se Deus repreende, é porque Ele quer que você volte para o caminho, que você não saia do caminho, que você continue indo em direção ao alvo. Então esse segundo ponto é muito importante. Amar a repreensão. Permita ser repreendido pela palavra de Deus, pela voz de Deus, para você poder andar no caminho de retidão, no caminho perfeito, no caminho de sucesso. Aceite o não de Deus, né? É muito fácil aceitar o sim de Deus, nós buscamos o sim de Deus, mas quando ele fala não, também é para a nossa vitória, também é para o nosso benefício. O não de Deus também é uma resposta boa, porque é o cuidado dele, o cuidado de um pai. Então, amar a repreensão. O pai, ele repreende o filho, porque ele tem planos para o filho perfeitos. O salmista diz que Deus, ele já tem escrito todos os nossos dias. Ele tem escrito, porque ele conhece o nosso futuro, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, se ele está nos repreendendo, é porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, amar a repreensão é o segundo código dessa aula, com o tema aliança. Primeira parte da aliança, nossa parte da aliança, sempre ouvir a voz de Deus. Segunda parte, amar a repreensão. Tá bem? Vamos para a terceira parte, que é não ter transgressão na nossa vida. Não podemos transgredir contra a vontade de Deus.
Se nós optamos em entrar nesta aliança, nós temos que permanecer fiel a ela. Transgressão é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus, tudo aquilo que vai contra o que Deus tem para a tua vida. Transgredir. Transgressão é você continuar tendo aquilo que Deus já falou que não é para você ter. É você continuar fazendo aquilo que Deus já falou que não é para você continuar fazendo. Então, não pode ter transgressão. Eu agora faço parte de uma nova aliança, uma aliança com Deus. Eu estou iniciando agora, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, as transgressões, a não querer ser repreendido, não querer ouvir a voz de Deus, isso ficou para trás, agora é uma nova trajetória, é um novo ser. Nós vamos imergir neste curso. Isso aqui é o início, é para você entender, compreender um pouco de como é este processo de transformação. Mas nós vamos falar aqui de regeneração, vamos falar dos frutos desse novo ser, nós vamos falar dos códigos de excelência, que é os códigos que vai te colocar, né, em lugares altos, que vai fazer você ser uma pessoa acima da média. Porque a maioria das pessoas, nós temos pesquisado, e a maioria das pessoas, elas não carregam esses códigos e por isso elas estão abaixo da média. Mas se você carregar estes códigos, você vai se destacar, você vai estar acima da média. E nós vamos aprender neste curso também esses códigos. E aqui é o início, né, que é a aliança. E eu tenho que validar essa aliança na minha vida. A aliança, ela tem que ficar sempre por inteira. Então por isso é importante todos esses códigos. Aqui vamos para o quarto código, aqui, uma nova visão. E isso aqui é uma ferramenta. Essa nova visão aqui é uma ferramenta que está relacionada à fé. Que é a visão da fé. Por quê? Porque é a visão da fé que vai fazer você alcançar verdadeiramente os resultados. Porque enquanto eu estou só com a visão, uma nova visão aqui é a visão da fé. Por quê? Porque a visão humana vai sempre querer fazer você parar, desistir, recuar, dizer que não dá, não tem como, porque a visão humana olha somente o cenário, olha somente as circunstâncias. Porém, a visão da fé olha para o Deus que ela serve, para quem o criou, olha para quem ela tem uma aliança. Olha só, Davi, um exemplo perfeito para isso, para esta nova visão. O texto diz que o exército de Saul está 39 dias sendo afrontado por um homem chamado Golias, que eles consideravam gigante, por causa da sua alta estatura. Porém, o texto vai dizer que Davi, o menino Davi, que ainda é jovem na época, ele chega naquele mesmo cenário para levar alimento ali para os irmãos dele. Ele chega no mesmo cenário. E ele observa a mesma coisa, porque todo dia o Golias fazia a mesma coisa, ia lá e afrontava não só o povo de Deus, mas o próprio Deus. E eles com medo, eles amedrontados, eles paralisados, o exército de Saul. Aí Davi chega e a primeira coisa que ele pergunta, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança com Deus? Olha a aliança. Porque ele sabia que aquilo que não tem aliança com Deus não pode vencer quem tem uma aliança com Deus. Pegou isso aqui? Então, Davi vai e vence aquele homem. E você vai observar atrás, antes, no contexto, que ele pergunta por 3 vezes, o que mesmo será dado ou feito àquele que vencer esse incircunciso, esse homem? Ou seja, ele já estava de olho no prêmio, porque ele sabia que a vitória era garantida. Não pela força dele, mas pela nova visão, pela visão da fé. Ele já era ungido por Deus. Então ele sabia que a aliança com Deus é que garantia a vitória na vida dele. E essa nova visão te faz você acreditar nisso. Você vê isso. Que ainda que o cenário diz que vai te destruir, que vai te paralisar, que vai acabar com você, que não tem como você vencer, o teu Deus está contigo. Você tem uma aliança com um Deus do sobrenatural, que nada pode ser maior do que o teu Deus. Então essa nova visão, ela vai te servir para isso. Ou seja, ela vai fazer você, mesmo vendo as impossibilidades, pode estar em crise, pode estar vento, tempestade, mas você vai colocar a sua fé em ação, porque a tua visão está no teu Deus, a sua visão está naquele que você tem uma aliança com ele, e você sabe que no final você vai sair vitorioso,
no final o nome de Deus vai ser exaltado, glorificado. No final você vai conseguir realizar o propósito a qual você está buscando. Isso, eu estou falando aqui, né, tá mais no ambiente espiritual, né, no relacionado ao reino de Deus, porém, a mesma visão serve para o nosso dia a dia, porque Deus ele está em todos os detalhes. Essa aliança com Deus não é só para o mundo espiritual não, mas para o mundo físico também. É Deus estar contigo. O que nos leva para o quinto ponto, que é dependente de Deus. Esta aliança que você fez com Deus agora, essa aliança, ela vai fazer você ser totalmente dependente de Deus. E você tem que entender isso e buscar ser mesmo totalmente dependente dele. Porque você sendo totalmente dependente de Deus, ele vai ser o construtor da tua vida, ele vai ser o protetor da sua vida, ele vai ser o amigo sempre presente, como está revelado no Salmo 120, no Salmo 23, e ele vai ser o seu redentor quando você precisar. Ele vai ser o teu guia, o que vai te guiar, o que vai te orientar. E ele vai ser o que vai te conduzir ao que é melhor para você, porque ele conhece o teu futuro. Então, o quinto ponto é ser totalmente dependente de Deus. Ou seja, nós entendemos nesta primeira aula, aula 1, aliança, para iniciar esta imersão dos códigos de valor, esse curso, né, a transformação de um novo ser, um ser que vai além, um ser que vai conquistar, que vai ser bem sucedido, que as pessoas vão querer por perto para poder também usufruir, ser beneficiada por esses códigos que essa pessoa carrega, né? Ou seja, esse curso tem o objetivo de te transformar verdadeiramente, mas temos que colocar em prática, entender, a parte de Deus já é garantida, não podemos ter dúvida. Segundo, que a minha parte na aliança, ela é sempre ouvir a voz de Deus, ela é amar a repreensão, permitir amar ser repreendido por Deus, porque eu sei, ele está repreendendo, mas é porque é para o meu melhor. Terceiro, não ter transgressão, acabou. Agora eu não vou transgredir mais a vontade de Deus para minha vida. O que Deus falar, o que Deus quer que eu faça é o que eu vou fazer. Não vai ter nada oculto, é transparência, não pode ter transgressão em nossa vida. Quarto, uma nova visão. Agora eu vou viver pela fé. Tudo que eu fizer vai ser pela fé. Porque a fé, ela age, eu sempre estou falando isso, no natural com o sobrenatural. O que eu posso fazer, o que cabe a mim fazer, eu faço. O que não consigo fazer, que não depende de mim, que não tem como eu fazer, aí Deus faz, porque é a parte dele da aliança. A parte dele é o sobrenatural. A parte dele é o extraordinário, que foge do meu alcance, que eu não tenho como fazer. Eu posso contar com o Deus com o qual eu fiz essa aliança. E quinto, ser totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus, então eu sei que o que ele tem reservado para mim é algo grande. Amém? Então, esta é a nossa primeira aula, a aula Aliança, onde nós aprendemos que fazer uma aliança com Deus é fundamental para uma vida de sucesso. Regeneração, do processo da regeneração. Antes de iniciar, eu quero ler aqui alguns versículos relacionados à regeneração para nós começarmos a aquecer, né, para esta segunda aula sobre o processo de regeneração. Vamos ler aqui 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Agora, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Agora, 1 Pedro 1,3. São muitos versículos sobre regeneração. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus, os códigos milenar, ele é vivo e ele é permanente, ele tem que ser permanente em nossa vida. Aqui, 1 João 5,18, mais versículos. 1 João 5,18, que diz:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Ou seja, o regenerado, ele é brindado por Deus. Agora, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, como nós falamos na aula 1, que a Bíblia, a missão da Bíblia, a revelação da palavra de Deus é aproximar novamente a criação do Criador. E Jesus, ele consumiu isso na cruz. Vamos ver se tem mais versículo aqui. Ainda tem mais. Mateus 19:28. Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, o processo de regeneração, né, de todas as coisas, inclusive dos seres humanos, te dá algo eterno, que faz parte do plano do reino de Deus. 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a sabedoria bíblica, o processo de regeneração te traz vida, né? Renova as suas forças, te dá vigor, vida. Amém? Esses são versículos relacionados à regeneração. Não tem outros, né, que falam sobre o processo de regeneração. Nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos, que ele explica que agora é necessário nascer de novo o homem para poder se transformar nesse novo ser. O ser humano tem que nascer de novo, passar pelo processo de regeneração, né? Ou seja, gerar novamente, né, que é o significado de regeneração. E Jesus, ele vai ensinar isso para Nicodemos e ele vai falar: Nicodemos, é necessário que nasça de novo para poder experimentar essa nova vida com Cristo, essa nova vida que Jesus apresentou, que é boa, perfeita e agradável, que é uma vida em abundância, porque transcende a vida terrena para uma vida eterna. Então, os códigos de valor que faz você viver esta vida. E eu quero aqui que você fique atento. Nós vamos falar sobre 5 pontos de regeneração para você entender melhor esse processo de regeneração. O que vai mudar na tua vida agora? Qual é agora? Nós falamos isso na primeira aula. A regeneração, todo esse processo do novo ser, né, o novo ser humano, ele está relacionado a atitudes, ações, decisões. Está relacionado à mudança de mente, né, a metanoia, a mudança de mente. Agora você vai ter uma mente direcionada pela palavra de Deus. Por isso tu vai cumprir os códigos de valor. Mas antes de chegarmos, né, na massa maior desses códigos, que já é o de ação, que nós vamos chegar mais nas próximas aulas, nós temos que passar e entender e atualizar na nossa vida esse processo de regeneração. E o primeiro ponto que eu anotei aqui é que para o processo de regeneração iniciar, o velho tem que sair. O velho sai para o novo acontecer. Jesus, ele fala que não pode colocar vinho novo em odre velho, porque os dois vão se perder, vai se estragar. Vinho novo tem que ser colocado em odre novos. Ou seja, o início de renúncia, como nós falamos na primeira aula, que essa segunda aula ia falar de renúncia, de quebra de orgulho, está relacionado a isso aqui. O velho tem que sair. Todo orgulho, soberba, todas as características do velho homem que vão contrário a esse novo homem, novo ser humano, que a Bíblia agora vai direcionar, que Deus agora vai direcionar, todo soberba, orgulho, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que te deixa longe de Deus, né? Porque o orgulho, a soberba, tudo isso, todo pecado, né? Pecado, como nós falamos, é errar o alvo. Tudo isso, o alvo é Deus, mas você está indo para cá por causa do pecado. E orgulho, soberba, todas essas características do velho homem, de fazer o mal, de pensar só em si mesmo, tudo isso tem que sair para que o novo possa acontecer. Para que o novo homem possa receber o novo de Deus. O odre velho não pode receber o vinho novo.
Ou seja, o ser humano, com a sua natureza pecaminosa do velho homem, as suas ações, as suas atitudes do velho homem, não pode receber o novo de Deus. Estão entendendo até aqui? Então, o novo tem que sair. A primeira decisão que você tem que tomar é essa. Eu não posso mais agir da forma que eu agia. Agora eu sou um novo homem. Nós vamos trabalhar na terceira aula sobre os frutos do Espírito, mas primeiro você tem que entender essa transformação aqui inicial para poder receber esses frutos. Então, o velho homem, o velho ser humano, com as suas vontades, desejos, atitudes e ações e reações contrárias à vontade de Deus, tem que sair para que o novo possa acontecer. Para que o novo de Deus, como nós lemos aqui, né, no versículo, como nós lemos aqui no primeiro versículo, né, que as coisas novas, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgirão coisas novas. Então, o velho sai para o novo acontecer. É confronto. Renunciar a você mesmo. Segundo ponto, eu tenho que entender isso aqui, ó. Quem tem que aparecer é Deus. O velho homem quer que ele apareça. Agora, esse novo ser humano, esse novo ser transformado, ele entende que todas as atitudes e reações, tudo que ele fizer, tem que ser para Deus aparecer. Ele entende que agora ele é uma nova criatura. Ele agora foi regenerado. Então todos têm que ver Deus nele. Não é mais ele que tem que ser visto, mas Deus que tem que ser visto através da vida dele. Este é o processo de regeneração. E aqui o interessante, você tem que entender isso. Para a gente poder continuar nas outras aulas, nós temos que entender isso, absorver e buscar atualizar isso na nossa vida. Como eu falei, todo este conteúdo deste curso, ele tem esse objetivo de transformar você em um novo ser. Mas para isso ser real na tua vida, você tem que ativar esses códigos de valores de um ser humano de valor, de uma pessoa que vai ser uma potência na mão de Deus, uma pessoa que vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você tem que atualizar isso na tua vida, fazer isso ser real na tua vida. Terceiro ponto, anunciar a grandeza de Deus. Toda a ação agora, todos os projetos, sonhos, empreendimento, toda a minha vida, ela tem que anunciar a grandeza de Deus. Toda a honra, toda a glória tem que ir para Deus. Agora eu não faço mais para mim, mas para Deus. Tudo, porque eu sou uma nova criatura. Vocês estão entendendo? Esse novo ser, ele revela Deus para as pessoas. Ele mostra o Deus que ele serve. Ele é diferente agora. Ele vai carregar outros frutos, não é mais os frutos do velho homem, agora os frutos do novo homem. Que nós vamos falar melhor na próxima aula. Mas ele é diferente e por isso ele entende que ele tem que anunciar a grandeza de Deus. Tudo que ele fizer tem que ser para a honra e glória de Deus. Quarto ponto, permitir ele retirar tudo que não é da vontade dele. Tudo que não é da vontade de Deus tem que bater em retirada. Primeiro nós falamos que tinha que sair as características do velho homem. Mas agora tem coisas que de repente nem é pecado. Mas não é de Deus para a tua vida. Não é da vontade de Deus que aquilo esteja na tua vida. Então ele tem que retirar isso para que ele possa entrar com tudo aquilo que ele tem para você, para esse novo ser, para essas coisas novas, né, que surgirão na tua vida, poder entrar as coisas que não são da vontade de Deus, as coisas que não faz parte desse novo ser, tem que sair, tem que permitir ele retirar. Só que muitas das vezes Deus retira coisas nossas e nós, ainda na nossa humanidade, porque somos seres humanos, estamos inclinados ao pecado. Então, esse novo homem, ele tenta inclinar para, né, a vontade de Deus. Muitas das vezes vai doer. Muitas das vezes tu não vai querer perder isso que Deus quer tirar da tua vida. Mas se é Ele que está tirando, permita, deixa aí. Porque isso faz parte do processo da sua regeneração, para você virar um novo ser que vai viver grandes coisas nesta terra. Vai viver grandes coisas com Deus. Então o quarto ponto é permitir que Ele retire. Que Ele retire tudo que não convém estar na minha e na tua vida. Quinto e último dessa segunda aula. Identificar onde preciso ser tocado.
Aqui é muito importante. Eu tenho que identificar para Deus aonde eu preciso ser tocado. Aonde eu não tenho forças, aonde eu não posso mudar, já não depende mais de mim, porque é mais forte do que eu. Então eu tenho que, em oração, ser transparente, sincero, confessar a Deus e pedir que Ele toque. Para a restauração, a regeneração desse novo homem, desse novo ser humano, possa ser concluída. Eu preciso do toque de Deus na minha vida. O toque de Deus, ele cura, ele restaura, ele transforma, ele liberta e ele renova. E ele fortifica. Então é muito importante identificar onde preciso ser tocado. Esse é o processo de regeneração. Numa aula, né, do nosso curso, A Transformação de um Novo Ser. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre frutos do Espírito. É a aula 3. De início, li aqui o nosso versículo tema, né, deste curso, que está em 2 Coríntios 5, o versículo 17, que diz: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Este é o nosso texto tema. E hoje nós vamos falar em Gálatas, né? Aqui o versículo base, o capítulo base, capítulo para a nossa aula de hoje sobre frutos do Espírito, que é a aula 3. Né? Por que frutos do Espírito na aula 3? Porque na aula 1 nós aprendemos sobre o processo da aliança, né? O processo importante, os códigos de você ter uma aliança de Deus, com Deus, né? Os seus deveres ali nesta aliança, porque nós entendemos que a parte de Deus já é garantida, então nós não precisamos se preocupar com a parte de Deus, mas sim com a nossa parte na aliança. Foi quando nós, na aula 1, aprendemos, né, os nossos deveres nesta aliança, o processo, né, desta aliança. E na aula 2, nós aprendemos sobre o processo de regeneração, é o processo da transformação do velho homem no novo homem, porque o velho não pode receber algo novo de Deus, mas quando você passa pelo processo de regeneração, agora sim você pode receber um novo de Deus. E todo este processo que nós falamos na aula 1 e na aula 2 vai te levar a produzir os frutos do Espírito. Para termos uma base para essa aula, vamos ler aqui em Gálatas 5, no versículo... A partir do versículo 16. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfazeres os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se uns ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, rebeliões, heresias, inveja, homicídios, bebedeiras, orgias, e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam, tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Né? Aqui fala o fruto do Espírito, que é a expressão correta. A expressão correta é fruto, é um. Né? Mas nós usamos aqui a expressão frutos porque nós vamos dividir este um fruto, que é o fruto do Espírito, em 9 partes. Né? É como se fosse um fruto de uma tangerina com os seus gomos. Então, o fruto do Espírito, e aqui são 9 gomos para nós podermos aplicar na nossa vida. Cada um desse é um código de valor para a tua vida. Nós vamos falar agora dos códigos do fruto do Espírito. Isso é algo maravilhoso nessa aula 3. Por quê? Porque quando você se torna uma nova criatura em Cristo, quando você se transforma nesse novo ser, agora você não vai poder mais entregar os frutos da carne, mas sim o fruto do Espírito. A tua vida agora vai ser diferenciada.
toda oportunidade, todas as suas atitudes, ações e reações vai ser baseada nesses frutos. Todas as suas decisões. Temos que entender que um ser transformado não se baseia em um título ou em um rótulo, mas sim em suas atitudes. Grave isso. A mudança, a transformação está na mente. Você vai mudar suas atitudes e reações e comportamentos. E vai ter ações somente segundo a palavra de Deus, segundo o teu manual de instrução, que é a Bíblia. E por isso você vai ser um ser diferenciado, transformado, capacitado, né, a qual vai se destacar. E aqui nós entendemos que para começarmos a produzir o fruto, para todo fruto começar a ser produzido, ser entregue, ele primeiro tem que passar pelo processo, que é o processo que nós falamos, do processo de regeneração, o processo que o velho homem morre para que o novo possa romper, para que o novo possa produzir este fruto. Este fruto, ele não pode mais, tem que passar por esse processo da regeneração, porque ele é o fruto do Espírito. Ou seja, eu tenho que passar pelo aquele processo de regeneração que nós falamos na aula 1 e na aula 2, para eu poder agora receber o Espírito Santo de Deus e começar a produzir os frutos do Espírito, que vai fazer toda a diferença. Porque esses frutos são algo não só no mundo espiritual, mas também no mundo natural, no mundo aqui da nossa vivência, de cada dia, né? É cada ação, cada reação, cada atitude baseada no fruto do Espírito. Nesses frutos a qual nós vamos estar definindo. Eu vou fazer a definição de cada um para podermos entender melhor, né, o que é eu realmente atualizar estes frutos do Espírito na minha vida. Então, eu entendi que eu preciso passar pelo processo de regeneração. Agora, porque na aula 4, na próxima aula, nós vamos começar a aprender os códigos de entrega, os códigos de ação, né, de atitude, de ação já desse novo ser. Só que todos esses códigos que nós vamos aprender, você tem que estar com esses frutos, porque os códigos é códigos de entrega. Você vai entregar algo que está você vai, eu gosto de usar a expressão transbordar. Você vai começar a transbordar na vida das pessoas. Então, se eu não passar pelo processo de regeneração, não produzir esses frutos, não entender o que significa esses frutos do Espírito, esse fruto do Espírito, não produzir o fruto do Espírito, eu vou transbordar, porque eu vou usar as ferramentas, e a ferramenta é funcional, a ferramenta é instrução bíblica, está na sabedoria bíblica, ela dá certo. Porém, eu vou transbordar frutos da carne, frutos maus, e não os frutos do Espírito. Então eu tenho que produzir, passar pelo processo de regeneração, aula 1 e 2, e produzir o fruto do Espírito. Como eu falei no início, a Bíblia é algo confrontante. Eu quero te parabenizar. Se você está nessa aula 3 aqui é porque você teve coragem e permitiu ser confrontado por ela. Entendeu que você tem que passar pelo processo de regeneração para ser um homem, um ser humano transformado. Então, você passou por este processo de regeneração, você vai produzir o fruto do Espírito. Nós vamos usar a expressão frutos porque nós dividimos em 9. Né? Então, tu passou pelo processo. Então, agora você vai começar a produzir os frutos do Espírito. Eu tenho aqui anotado, né? Nós temos aqui o nosso... que é você vai receber este material, tem que entrar quando tu manda a mensagem para você poder, se você não receber, manda a mensagem para poder receber em PDF esse material aqui, que é o nosso material de estudo, é a nossa apostila de estudo, código de valor. Então, tenho anotado aqui a definição de cada um desses códigos, cada um desses frutos que nós vamos agora atualizar na nossa vida, nós vamos buscar. Entenda uma coisa, tudo que nós falarmos aqui, você vai levar para as suas atitudes e reações diante todo o cenário que você vive, diante o contexto que você está inserido. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso agora vai fazer parte da tua vida, para você ter uma vida de sucesso e transbordar na vida das pessoas esse fruto, que vem diretamente do trono de Deus. É maravilhoso, irmãos. É difícil, mas é maravilhoso quando nós começamos a conseguir, né, produzir esses frutos. Vamos para o primeiro. Amor. Primeiro fruto. Aqui, amor. Primeira parte desse fruto. Amor. É o amor que ama até os inimigos. Ó, já começa confrontando. O amor verdadeiro que só pode ser produzido pelo Espírito.
ele consegue vencer até mesmo o medo do desconhecido, o medo do amanhã, o medo de ser criticado, o medo de não ser compreendido, o medo de empobrecer, o medo da morte e o medo de ser punido pelo Criador. Porque o medo nos tira a tranquilidade, mas o amor, quando é fruto do Espírito, nos traz paz. Então é este amor que você tem que produzir agora. Um amor que vai te tirar o medo. Um amor que vai fazer você amar até o teu próximo. Um amor que vai te trazer paz. Por quê? Porque se você carrega este fruto, tudo que você vai fazer é com este amor. Então você vai estar brindado. Você vai estar sempre bem com você mesmo, porque você sabe o fruto que você está entregando. Ainda que pessoas venham falar o contrário, você sabe que o fruto que você está produzindo é o fruto do amor. E é o amor que vem de Deus. Então, tudo que você fizer a partir de agora, você vai ser transformado, tem que ser com este amor. O amor, né, que vem de Deus. O amor que vem do Espírito Santo, que nos traz paz. Né? São atitudes boas, atitudes que, mesmo se a pessoa nos machuca, nós temos a capacidade, através do Espírito Santo, de perdoá-la, de amá-la em Deus, mesmo com essas atitudes erradas contra nós que ela venha a ter. E um amor que se faz você se colocar no lugar do próximo. E o segundo, alegria. Né? Que a definição está aqui. É o profundo regozijo de coração. A alegria da salvação é um sentimento inexplicável para a mente natural do ser humano. Por quê? Porque mesmo em momentos de perdas, de contratempos e ventos contrários que levaria o homem natural a ter atitude de ódio, bebedeira e até mesmo suicídio, que são atitudes dos frutos da carne, o Espírito que está nele lhe dá a certeza de que mesmo com tudo isso acontecendo, Jesus está com ele e que ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Esta alegria que nós estamos falando. É esta alegria que você tem que produzir. É a alegria que tem a certeza que a esperança dela está viva, que a paz dela está em Cristo. É uma paz, que é o próximo código, né? A paz, que você busca, você está alegre, né? Não que você não vai ficar triste. Estão entendendo? Pô, vai ficar triste. Uma perda, por exemplo, de um ente querido, não tem como não ficar triste. Mas a questão é que isso não vai te levar ao extremo da tristeza. Não vai te levar a uma depressão. Não vai te levar a uma desistência de vida, né? Como aqui que produz o fruto da carne, né? Suicídio, ódio, bebedeira, não. A alegria do Senhor e vai estar sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É justamente isso. Quando nós nos colocamos forte diante das adversidades, o Senhor fica alegre. Porque nós, mesmo passando todo esse processo, nós permanecemos fortes. E é esta alegria que o fruto do Espírito produz em nós. Terceiro, é a paz, né? Que a definição é uma atitude de serenidade, calma e força, mesmo nas adversidades e tribulações da vida. É uma paz que excede todo entendimento natural do homem, lhe dando tranquilidade e capacidade para solucionar a situação enquanto todos estão desesperados. É a plena paz, né, que vem de Deus. Momentos que está todo mundo desesperado, sem paz, você tem uma paz em Deus que faz você raciocinar direito, faz você até resolver um problema que muitos não estão conseguindo porque eles estão desesperados. Mas quem carrega o fruto do Espírito tem a paz que excede todo entendimento. O entendimento humano está dizendo, não tenho o que fazer, estou desesperado. Mas a paz que excede todo entendimento, a paz que é fruto do Espírito, ela faz você ser capaz de resolver problemas, que é um dos códigos que nós vamos aprender nas próximas aulas. Então, quarto código, longanimidade. Longanimidade, que a definição é a paciência com a esperança, mesmo na provação, e nos faz esperar crendo em Deus, que Deus vai agir no tempo certo. Ou seja, a longanimidade, ela conserva todos esses frutos, porque ela tem a esperança ativada. Ela sabe que no tempo certo o agir do Deus qual ela serve vai acontecer. Entende?
Ela não tem ansiedade, que é uma das maiores, né, doenças do nosso século aí, que tem atormentado muitas pessoas, tirado a paz de muita pessoa, tirado a alegria de muitas pessoas, tirando o amor de muitas pessoas. Mas quem tem o fruto do Espírito tem a longanimidade, que vai preservar todos esses frutos. Então, nós temos que produzir isso na nossa vida. E só podemos produzir isso se passarmos pelo processo de regeneração, de transformação e executar os códigos que nós estamos aprendendo. Quinto, benignidade, que é a definição está associada à ideia de amabilidade, brandura, compaixão, misericórdia. Né? Essa é a definição de benignidade. Próxima, que é a sexta, bondade. Nós fomos rápidos na benignidade porque a bondade está também atrelada a ela. Né? Que a definição é a benignidade em ação para com as pessoas. Ou seja, este fruto nos dá a habilidade de amar, de ser brando de coração para com o nosso próximo, nos colocando no lugar dele, com um coração compadecido, que tem compaixão pelo sofrimento e a dor de uma pessoa. Né? A benignidade junto com a bondade, que a bondade é a benignidade em ação, né? Ela é isso, é a capacidade que nós temos de sofrer junto com o nosso próximo, de entender, se colocar no lugar do próximo, né? Que é a empatia, né? com o próximo, de se colocar no lugar, tentar entender e, se possível, ajudá-lo a se levantar, a resolver o problema, a resolver a dificuldade, a resolver esta situação. Vamos para o sétimo. Fidelidade. Fidelidade, que a definição é confiabilidade total, lealdade absoluta. Passamos a ser fiéis ao nosso Criador em qualquer situação. A orientação do Espírito Santo passa a ser prioridade na nossa vida, independente da nossa própria vontade e de nossos medos. Tu vê como esses frutos, eles se casam, né? Eles se completam. Então a fidelidade faz você ser totalmente fiel a todos esses frutos, porque você é fiel ao Espírito Santo de Deus. Você é fiel à voz do Espírito Santo. Você é fiel à aliança a qual você aprendeu na aula 1. E você é fiel, carrega o fruto da fidelidade para o teu Deus, independente das circunstâncias. Oitavo, mansidão. Bem difícil esse, né? Mansidão é a união de força e brandura, que nos faz agir com amor e carinho para com o nosso próximo, mesmo em momentos de correção e exortação. Momentos, né, que era para a gente ficar nervoso, para a gente agir de qualquer maneira, sem pensar, né, por causa que o próximo de repente fez algo que tu não entendeu, não compreendeu, ou então que veio mesmo e te atingiu, mas com mansidão. Ainda que seja para exortar, ainda que seja para corrigir, ainda que seja para repreender, você vai ser manso. Por que você vai ter esse fruto da mansidão? E vai poder agir isso? Porque você já produziu o fruto do amor, você já produziu o fruto da paz, você já produziu o fruto da longanimidade, e você tem a benignidade, a bondade, a fidelidade, e por isso você pode ser manso nessas horas, carregar a mansidão. Não que você não vai ser bobo, não, né, como a expressão que nós usamos, mas você vai agir com sabedoria divina, com amor, com benignidade, com bondade, porque você sabe que quem está ali é um próximo, né? E o próximo, amar ao próximo é um mandamento fundamental que Jesus Cristo nos ensina. E o último, para fechar, né, este quadro que nos traz aqui 9 partes desse fruto do Espírito, está o domínio próprio. Se você observar, eu coloquei o amor e o domínio próprio de vermelho. Por quê? Porque eles são o fundamento do fruto do Espírito. E eles se completam. Por isso, o primeiro e o último, fechando toda este quadro do fruto do Espírito. Porque se você tem amor e domínio próprio, todos esses frutos
vão ser naturais na tua vida. A base do novo ser humano, é ter amor e domínio próprio. Porque o amor e o domínio próprio vai fazer você tomar decisões de acordo com o fruto do Espírito, de acordo com o Espírito Santo. Você tem domínio próprio, porque nós estamos inclinados para o pecado, inclinados para entregar os frutos da carne. Mas quando nós temos domínio próprio e amor, nós entendemos e conseguimos, somos capazes de entregar o fruto do Espírito. Somos capazes porque produzimos o fruto do Espírito, ou seja, somos capazes porque fomos capacitados pelo Espírito Santo. Entende? Não estou aqui falando que nós somos capazes, que foi com a nossa própria força, não. Jamais. A honra e a glória é de Deus. Nós podemos agora ter o amor e o domínio próprio que vai fazer nós conseguir entregar os frutos do Espírito, agir de acordo com o fruto do Espírito, porque o próprio Espírito gerou isso em nós. Entende? Então, tomar essa decisão de fazer uma aliança, passar pelo processo de regeneração e produzir o fruto do Espírito. E aí você vai estar transformado e pronto para entrar em ação, que é o que nós vamos aprender na próxima aula. Esta é a aula 4, com o tema Códigos de Excelência, para você ser um ser humano de excelência. Na primeira aula, nós falamos dos códigos da aliança. Na segunda, falamos dos códigos da regeneração. Na terceira, falamos do código fruto do Espírito, onde nós aprendemos que temos que produzir o fruto do Espírito para podermos ser uma pessoa segundo a vontade de Deus, uma pessoa totalmente transformada. Todo esse processo de regeneração, de transformação, que nós aprendemos da aula 1 até a aula 3, nos trouxe até aqui nessa aula 4, onde nós vamos aprender códigos de excelência. Por quê? Porque agora chegou a hora de você transbordar na vida das pessoas esses códigos. Chegou a hora de você entrar em ação. Chegou a hora de você fazer verdadeiramente a diferença nos ambientes onde você está inserido. Deus te chamou para algo novo, algo maravilhoso, coisas extraordinárias. A palavra dele revela que ele quer fazer através de nós, através de pessoas que carregam os códigos de valor, pessoas regeneradas, pessoas que têm uma aliança com ele, pessoas que têm o fruto do Espírito. Então, se você é uma pessoa dessa, né, você está aqui na aula 4, então você já aprendeu tudo isso. Você está aqui, você tem que agora agir de acordo com esses códigos que você vai aprender nessa aula. E sem perder tempo, vamos para o primeiro código, que é o código da oração. Um ser humano de valor, um ser humano transformado, ele não abre mão deste código, o código da oração, que é primordial para uma pessoa que se transformou, que passou pelo processo de transformação, que agora é um novo ser. Por quê? Porque a oração, ela vai te dar direção, ela te dá contato com Deus. A oração agora não é mais terceirizada, como antigamente, mas através de Cristo, agora é um relacionamento de pai para o filho, onde o pai vai cuidar, vai dar conselho, vai dar direção, vai abraçar, né? Vai enxugar as lágrimas, vai nos consolar, vai nos corrigir. Tudo isso através da oração. Porém, eu costumo, você que me acompanha, já deve ter ouvido eu falar que há 5 códigos dentro da oração, há 5 códigos para a tua oração sair com mais perfeição, sair com mais potência, para assim ser atendida. 5 códigos para a sua oração ser atendida. O primeiro dele é fé. Não tem como, se você não tiver uma fé, e a fé, quando eu falo, é uma fé verdadeira, é uma fé que é o combustível para você entrar em ação, a sua oração não vai ter resultado sem a fé. Então, fé é um elemento fundamental para que a minha oração possa ter um efeito positivo, possa verdadeiramente ser uma oração verdadeira. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar que a oração é o contato meu com o Deus, com o Criador de todas as coisas, com o meu Criador. Então, a fé é um elemento muito importante para a oração. Segundo elemento importante também é a constância. Eu tenho que ser persistente, eu tenho que ser constante. Eu tenho que estar, se ainda não aconteceu, eu tenho que entender porque ainda não chegou o tempo de Deus. Mas se eu desistir, se eu parar, se eu deixar para lá, aí que não vai acontecer mesmo. Mas quando eu tenho constância, o Pai, né, que é justo, ele vai me atender. Então, primeiro fé, depois constância. Nesse código, primeiro código de uma pessoa de excelência, ela carrega o código da oração.
tudo que ela faz, ela ora primeiro. Tudo que ela faz, toda decisão, toda atitude, toda aliança que ela venha fazer com alguém, o primeiro passo que ela dá é orar para saber a direção de Deus, a vontade de Deus. E para a oração ter efeito, tem que ter fé, constância e secreto. O secreto aqui significa intimidade verdadeira com Deus. Secreto com Deus. Uma sala de intimidade com Deus, onde você vai ser transparente, onde você vai ser sincero, onde você não vai esconder nada, porque você sabe que quem está ali é conhecedor de todas as coisas, então tu vai ser transparente com ele. Isso é muito importante para o momento de oração. Também a fonte das palavras, porque nós temos que usar a palavra de Deus em nossa oração. Porque quando nós usamos a palavra de Deus em nossa oração, ela é potencializada e ela vai para o quinto elemento, que é alinhamento. Quando você usa a palavra de Deus na tua oração, você está alinhando, fazendo o alinhamento da vontade de Deus com a tua vontade. E isso que faz a diferença para você ter resposta em suas orações. Então, esse primeiro código é muito importante, que é a oração. Eu não posso fazer nada sem a oração. Uma pessoa de excelência, uma pessoa transformada, tudo que ela vier a fazer, ela ora primeiro, ela busca em oração uma resposta, uma direção de Deus. E nessa oração eu tenho que ter fé, constância, secreto, que é intimidade, fonte, tenho que usar a palavra ao meu favor e alinhamento, alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Primeiro código, oração. Segundo código, generosidade. Generosidade é muito importante para uma pessoa transformada. E ela te dá alguns benefícios. Não que você vai fazer uma troca ou vai agir com generosidade por interesse. Não. Isso não é por interesse. Tu vai agir porque é uma característica de uma pessoa de excelência, uma característica de uma pessoa que carrega os códigos bíblicos, a característica de uma pessoa transformada como você é agora. É a generosidade. É se colocar no lugar do próximo. É você ser generoso, transbordar na vida das pessoas aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E como eu falei, isso a Bíblia nos mostra que tem benefício ser generoso. Porque Deus é maravilhoso, Ele dá muito mais do que nós merecemos. Então, a generosidade, ela é uma responsabilidade minha. Eu não precisava ganhar nada em troca. Porém, a Bíblia fala que o generoso, ele tem uma inversão econômica. Né? A generosidade era para mim estar perdendo, segundo a ótica humana. Mas com Deus, o generoso, quanto mais ele dá, mais ele recebe. Também traz segurança nessa terra. A Bíblia, ela revela que o generoso, ele pode contar com a segurança de Deus aqui na terra. Ó, como isso é maravilhoso. E te faz mais abençoado. É mais abençoado dar do que receber. Então, a generosidade, ela vai te trazer inversão econômica, segurança nesta terra e vai te fazer mais abençoado. Tu pode observar que pessoas que sequer são cristãos, mas são generosas, carrega esse código de valor, elas têm inversões econômicas. Quanto mais elas investem, mais elas são generosas, mais elas ganham, mais elas são abençoadas. Elas são mais abençoadas. E ela tem e Deus se agrada disso. Então, o código generosidade é super importante e, na verdade, é um dever desse novo ser. Né? Nós devemos ser generosos. Terceiro código, semear. Semear é algo importantíssimo e a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra várias vezes a importância e o quão Deus é justo em questão do semear. E aqui que está uma problemática. Por quê? Porque eu tenho que observar o que eu estou semeando. O semear é importante para você. Se você quer um futuro, né, você planeja um futuro para você, vai depender do que você está semeando hoje. Tu quer ter uma revelação do teu futuro? Então olhe para o que você está semeando hoje. As coisas que você está semeando são coisas que apontam esse futuro que você espera, esse futuro que você tem planejado. Você já está semeando coisas para te levar neste lugar? Ou você só está contando com a sorte? Só está deixando, não, Deus vai fazer da maneira, de qualquer maneira, eu não preciso fazer nada. Nós aprendemos que nessa aliança com Deus tem a nossa parte. E a nossa parte é semear com sabedoria. Por quê?
Porque Deus é justo na questão de semear. Deus é justo em tudo, mas na questão de semear ele é muito justo. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Só que tem que entender que você semeia uma semente e colhe muitos frutos, mas daquilo que você semeou. Ou seja, se for algo ruim, tu vai semear coisas ruins. Muitas coisas ruins. Se for algo bom, tu vai colher muitas coisas boas. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou semeando, né? E semear com Deus é algo interessante. Eu botei aqui o exemplo da vida de Isaac por causa disso. Semear com Deus é importante porque ele potencializa. E semear com Deus também te faz, tu tem que entender, né? Nós já falamos da nova visão, semear com Deus tem que ser essa nova visão, visão da fé. Por quê? Porque vai ter cenários que vai parecer que é impossível semear, como foi na vida de Isaac. Ninguém estava semeando, porém ele estava debaixo de obediência a Deus. E por isso ele semeou, e o texto diz que ele colheu 100 vezes mais, porque ele semeou. Então, semear com Deus não importa o cenário, não importa as circunstâncias. Semear debaixo de obediência a Deus é resultado garantido para a tua vida. É um segredo fundamental. Por quê? Porque você entra em destaque. É uma pessoa de excelência. Pessoa de excelência, ela entra em destaque. Ela é destacada. Tu vê José, Daniel, né? Pessoas que se destacaram, pessoas de excelências, de excelência. Então, semear debaixo de obediência, semear com sabedoria, e você terá um futuro brilhante, um futuro de excelência, um futuro de resultados positivos na tua vida. Quarto ponto, ser diligente. Como eu falei, de repente tu já ouviu esses códigos, porque nós temos uma palestra que está no YouTube, está no nosso grupo de estudo, códigos de valor. Algumas pessoas assistiram presencial e nós falamos, né, detalhadamente de todos esses códigos. Porém, não podia faltar, né, nessas aulas que nós estamos tendo aqui de uma pessoa transformada, porque a pessoa transformada ela tem que transbordar esses códigos. E aqui ser diligente, como está em Provérbios 22, 29, é o que vai te colocar em lugares altos. A pessoa diligente, ela é observada. Tanto a não diligente como a diligente. Mas quando você é diligente, você está sendo observado, isso proporciona que pessoas que têm poder aquisitivos te coloquem em lugares mais altos. De repente você nem está vendo, mas pessoas estão te observando. E quando não, Deus está observando. E Deus, ele escolhe para os seus projetos pessoas com diligência. Pessoas que fazem as coisas com zelo. Pessoas que fazem as coisas para as coisas poderem dar certo. Que quer que aquilo dê certo. A Bíblia fala em Provérbios 22, 29, que essas pessoas são colocadas, assentadas na mesa de reis. Ou seja, em lugares altos, importantes. Então, ser diligente é um código de uma pessoa de excelência e de uma pessoa transformada. Quinto, tua força. Isso mesmo. A tua força é um código da sabedoria bíblica. Eclesiastes 9, 10, parte A. Tudo que vier em suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Porque é a sua força. Deus ele não quer saber se a tua força é grande ou pequena, mas ele quer ver a tua dedicação para usá-la, a força que ele deu. Se ele te deu esta força, ele vai confiar a você coisas que essa força vai ser suficiente. Porque Deus, ele sabe o nosso limite. Nós não sabemos, mas ele sabe o nosso limite, ele sabe a nossa força. E quando nós usamos essa força, ele se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos colocamos forte, quando nós usamos a nossa força, ainda que seja em coisas pequenas, Deus ele é especialista em transformar o pouco em muito. Então, usar a nossa força é questão de fidelidade para com Deus. Tudo que vier em nossa mão, tudo que Deus permitir, para que nós possamos fazer, possamos fazer com toda a nossa força. Importante, esse código força. Então já foi código oração, generosidade, semear, ser diligente, tua força, e agora o último dessa aula, 4, tempo e oportunidade. Salomão, ainda em Eclesiastes, ele vai dizer que o que revela o vencedor não é a força, não é a sabedoria, não é a vida financeira, não é nada disso. É o que aproveita o tempo e a oportunidade a qual Deus dá a todos. Então, não precisa dizer mais nada. Aproveitar.
Esse código é você aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus está te dando. Temos que ficar atento a cada oportunidade que Deus está nos dando e agir usando todos esses outros códigos. Principalmente no tempo e na oportunidade de Deus para a nossa vida, nós temos que ser diligentes e usar a nossa força. Sem abrir mão dos outros, principalmente também de oração, que é o primordial. Como eu falei, tudo que o novo ser, tudo que ele vai fazer tem que ser, por regra, iniciado pela oração. Amém? Que nós estamos em Cristo, nós temos que ter uma vida nova, uma vida transformada. E este é o propósito deste curso. E hoje, na aula 5, nós vamos falar sobre o tema acima da média. Códigos de um ser que é acima da média. Acima da média, que eu digo, é no bom sentido. Por quê? Porque essa pessoa ela é diferenciada. Porque o segredo está que ela carrega os códigos milenares. Então, uma pessoa acima da média, ela faz a diferença. É a pessoa que faz a diferença. É a pessoa que as outras querem por perto. Porque são pessoas que carregam códigos muito importantes. Hoje nós vamos falar 4 códigos de uma pessoa acima da média. São códigos encontrados nos personagens bíblicos. São códigos encontrados em pessoas de sucesso dos dias atuais. Então, se você atualizar esses códigos na tua vida, você vai ser uma pessoa acima da média e vai viver grandes coisas segundo a vontade de Deus, porque todos esses códigos, como nós viemos desde a aula 1, né, fazendo aliança, transformação, processo de regeneração, produzindo os frutos do Espírito, começamos a entender como que é os códigos para poder entregar tudo isso que nós agora estamos produzindo. Então, é uma pessoa que está debaixo da vontade de Deus e que se você carregar, atualizar também esses códigos, tu vai romper e fazer a diferença aonde você está inserido, no meio da onde você está. O primeiro código, dentro desse acima da média, né, do tema, é resolver problemas. Esse código, ele é um padrão bíblico. Por quê? Porque personagens bíblicos que resolveram problemas ganharam o governo, tiveram oportunidades grandes, porque eram pessoas, era um ser humano que resolvia problemas. Problemas que as pessoas estavam precisando, necessitando que fosse resolvida. E o resultado foi que o governo foi entregue nas mãos dela. E isso vai muito confronto contra nós, porque quando nós estamos diante de um problema, a primeira coisa que nós pensamos que o problema não é meu, então eu não preciso fazer nada. Ou dizemos que estamos correndo dos problemas. Porém, segundo o padrão bíblico, quem resolve os problemas é quem é promovido, é quem sobe mais um degrau, é quem é exaltado por Deus. Então, o primeiro código desse tema, da aula 5, é você ser um resolvedor de problemas. Não, aproveite cada oportunidade. A aula anterior nós falamos sobre aproveitar o tempo e a oportunidade. Então, se Deus está te dando tempo, oportunidade de você resolver o problema, é porque Ele sabe que você é capaz. Porque uma vez que você carrega os códigos da sabedoria bíblica, grave isso, uma vez que você carrega os códigos da sabedoria bíblica, você está capacitado para resolver problemas. Porque você pensa diferente, você age diferente, você tem algo diferente para poder ser essa pessoa que vai resolver os problemas. Porque os códigos de valor, ele faz isso. Uma pessoa diferenciada, uma pessoa acima da média. Então, a partir de hoje você sabe, nós temos que ficar atentos. Nós não vamos causar problemas, mas vamos ser o resolvedor de problemas. Antes de querermos julgar, antes de querermos apontar quem errou ou quem não errou, primeiro vamos ver a solução. Isso faz grande diferença. Eu tenho presenciado isso pessoalmente, não é só um padrão bíblico, mas eu vejo isso no dia a dia e realmente faz toda a diferença. Segundo código é fazer mais do que é pedido. Fazer sempre mais. O que isso significa? Muitas das vezes, quando você é um resolvedor de problema ou faz mais do que é pedido, normalmente você é rotulado por outras pessoas negativamente. E muitas das vezes, muitos não fazem por causa disso. Mas, se Jesus ensina a fazer mais do que é pedido.
E ele fala que o servo que só faz o que é pedido é um servo inútil. Isso Jesus falando. Mas quem faz mais do que é pedido é um servo útil. Pessoas podem te rotular, mas as pessoas que verdadeiramente importam, as pessoas que verdadeiramente têm poder para te mover de lugar, fazer você subir o nível, fazer você subir o degrau, essas pessoas vão querer pessoas que carregam esse código. O código de fazer mais do que é pedido. É você ser proativo. É você... vão te rotular? Vão, mas a gente vamos pegar um código aqui que vai nos brindar disso tudo. Então isso não importa. O importante é que eu sou um cumpridor dos códigos milenares da Bíblia. Eu sou uma pessoa acima da média. Então, vou fazer mais do que é pedido. Isso significa você tá vendo que se tu fizer algo a mais que não foi pedido, mas se você fizer vai melhorar o resultado, então faça. Esse é o segredo de uma pessoa acima da média. Terceiro ponto, terceiro código de uma pessoa acima da média é recomeçar. É sempre estar pronta para recomeçar. Porque muitas das vezes, né, a vida ela vai nos fazer ter que recomeçar. E muitas das vezes nós vamos desistir, vamos parar. Né, a tendência humana, por isso que nós estamos falando acima da média. A média, quando necessita de recomeçar, quando a solução é recomeçar, normalmente ela desiste, ela recua. A média está assim. Eles não deu certo uma vez, eles desistem. Porém, o próprio Deus, ele é especialista em recomeço. Deus, ele se agrada de quem carrega esse código de recomeçar. Você pode ver isso na história de Davi, depois do pecado que ele cometeu, terrível. Ele foi capaz de recomeçar. Nós vemos Ruth, depois daquele momento todo de luto, ela recomeçou e foi honrada. Nós vemos outros personagens, Raabe, nós vemos Agar, pessoas que foram honradas, foram exaltadas, receberam grandes bênçãos, porque não desistiram, não pararam, mas sim recomeçaram. E o melhor do recomeço com Deus é que ele é especialista. Né? Deus, ele fala através do profeta Jeremias que ele é assim como um oleiro, né, fazendo um vaso, ainda que o vaso esteja desfigurado, mas se for para a mão dele, ele recomeça, refaz conforme ele quer. Então o recomeço com Deus é muito importante. E recomeçar é importante porque se não deu certo a primeira vez, tu vai pegar todos os erros daquela vez e não vai fazer mais. Ou seja, o recomeçar, a tua chance de dar certo é muito maior. Então uma pessoa acima da média, ela recomeça sempre que for preciso, sempre que for necessário recomeçar, ela vai recomeçar. E o último dessa aula, essa aula é rápida, nós já estamos caminhando para o final deste curso, né? Vamos para a aula 6 e vamos encerrar, porque a transformação, eu creio que os códigos de transformação você já recebeu. Esses códigos aqui já são de transbordar. É porque, na verdade, a aula 4, a aula 5 e a aula 6, ela fala dos códigos de excelência, dos códigos de uma pessoa acima da média, dos códigos de uma pessoa que verdadeiramente é do reino de Deus. Nós dividimos ela em 3, mas é um conteúdo, né, que fosse uma aula só, daria um conteúdo mais longo. Por isso está uma aula um pouco mais reduzida. Mas o curso, né, ele é ao inteiro, é uma mensagem só, que é a transformação de um novo ser. E o último dessa aula 5 é o que eu falei que vai te brindar de qualquer questionamento. Vão te rotular negativamente, vão falar de você, se você for um cumpridor dos códigos milenares, dos códigos que dão certo, eles vão falar, vão questionar algumas pessoas, mas esse código aqui vai te brindar de tudo isso, que é faça para Deus. Tudo que você fizer, todos esses códigos que você tem aprendido, faça para Deus e não para o homem. Porque quando você faz como fosse para Deus, aleluia, Deus honra, Deus te brinda. Podem falar, mas não importa, eu estou fazendo porque eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus que me guia, que me ensina, que me orienta. E se ele me ensinou assim, se a tua palavra me ensina assim, eu vou cumpri-la. Eu vou exercer ela mediante qualquer circunstância.
Então, o segredo de você ser blindado de todo ataque do inimigo, de todo ataque de qualquer coisa que venha se levantar contra você, para te desanimar, para fazer você parar, para fazer você querer dizer que você está fazendo demais, está fazendo errado, te rotulando negativamente, tenha isso na tua mente. Estou fazendo para Deus. Este é um código muito importante. Tudo que você fizer, faça como fosse para Deus. Faça para Deus, para o nome dele ser glorificado. Amém? Estamos aprendendo códigos para viver uma nova vida com Deus, uma nova trajetória, uma vida diferente daquele a qual o velho homem vivia. Porque, fazendo um rápido apanhado aqui, nós, na primeira aula, aprendemos códigos sobre uma aliança com Deus, a importância de termos essa aliança com o nosso Criador. Na segunda aula, nós passamos pelo processo de regeneração, os códigos do processo de regeneração, onde o velho homem sai de cena para que o novo homem possa romper e conquistar, né, tudo aquilo que Deus tem para ele. Na terceira aula, nós aprendemos que os códigos para produzir, os códigos que são o fruto do Espírito, né, e ali alguns códigos para esse fruto ser revelado em nossa vida. E na quarta aula, nós falamos sobre códigos de excelência, de uma pessoa de excelência. E na quinta aula, falamos sobre códigos de uma pessoa que é acima da média. Então, todos esses códigos vão cooperar para esse novo ser poder romper, conquistar, prosperar, ser bem-sucedido naquilo que se propõe a fazer e, o mais importante, viver o propósito de Deus para a vida desse novo ser. Amém? Então vamos para a nossa aula 6, a última aula de encerramento, né? Onde tem como título um ser do reino. Por quê? Porque todo esse processo que nós passamos da aula 1 até a aula 5 tem esse propósito de nos transformar em um ser do reino. Um ser do reino de Deus aqui na Terra. Um agente do reino de Deus. Né? Deus, ele está reinando. Através de Jesus na cruz, esse reino se iniciou. Um reino eterno. Né? O qual a igreja, os cristãos, né, que pertencem a Jesus, são os agentes que têm que revelar este reino para outras pessoas. É muito importante. Deus, ele nos deu essa oportunidade. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele se limitou para nos dar a oportunidade de participar juntamente com ele. E a palavra de Deus diz para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que você verdadeiramente necessita. Então, ser um ser do reino de Deus é algo sobrenatural, é algo importantíssimo, é algo eterno e é algo que vai fazer a diferença na tua vida e vai te dar um bem-estar, que vai te deixar feliz, uma verdadeira alegria, porque você vai entender que você está cumprindo o teu propósito aqui na Terra, sendo um agente do reino de Deus. E o primeiro ponto que nós colocamos, o primeiro código de um agente do reino de Deus, um ser do reino de Deus, é amor ao próximo. Bem óbvio, né? Porque a mensagem de Jesus, a essência da mensagem de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, foi baseada em amor ao próximo. Um mandamento fundamental para uma pessoa que é transformada pela sabedoria bíblica, para uma pessoa que é transformada por Deus, ela tem que viver isso na sua essência, o amor ao próximo. Então, isso é fundamental. Não tem como você ser um ser transformado e não buscar, não produzir o amor ao próximo. E eu coloquei aqui alguns exemplos que ajudam, algumas ferramentas, né, para poder entregar este amor ao próximo, que está relacionado à doação. Assim como Deus amou, né, o ser humano e através, né, do ato de doação do seu próprio filho para poder nos salvar, né, nós temos que praticar também doações. É se doar para o próximo, para beneficiar o próximo, para ajudar o próximo, para socorrer o próximo. O agente do reino de Deus, ele se preocupa com as pessoas que estão sangrando no chão, necessitando que o reino de Deus venha até ela, para ela se levantar. Então, o código amor ao próximo
Um dos exemplos, das ferramentas para você entregar este amor, demonstrar este amor, é doação. Segundo, eu coloquei aqui, ser mensageiro de paz. Isso aqui é muito importante. Quem tem amor ao próximo, ele leva paz. A mensagem dele é uma mensagem de paz. Pode ter correção, pode ter instrução, pode ter repreensão, sim, mas é uma mensagem de paz, para trazer paz verdadeira para aquela pessoa. A paz que excede todo entendimento, uma paz que é maior do que as circunstâncias da adversidade que aquela pessoa está passando. Existem hoje muitos veículos de mensagens negativas, mensagens que deixam pessoas deprimidas, mensagens que deixam pessoas, recuadas, pessoas querendo desistir da vida, desanimada, pessoas que desistem dos seus sonhos, dos seus projetos, pessoas que desistem até mesmo de Deus, do seu Criador. Mas nós que somos um ser do reino de Deus, nós temos que carregar uma mensagem de paz, de boas novas, uma mensagem de evangelho de Cristo, uma mensagem de esperança, que vai levantar, erguer esta pessoa para ela continuar a caminhada. Chega de mensagens negativas. Já tem muita gente entregando mensagem negativa. Nós somos um ser transformado e carregamos uma mensagem de paz. A paz que vem de Deus. E o terceiro aqui, contracódigo que eu coloquei, um dos códigos de entrega do amor ao próximo, é dividir as bênçãos. É o que eu já falei neste curso, estou sempre falando nas redes sociais, é a questão de transbordar aquilo que Deus tem feito na tua vida. O propósito de Deus, quando Deus faz algo na vida de alguém, é para que transborde na vida de outras pessoas, para que alcance também outras pessoas. É importante entendermos isso, porque quanto mais nós transbordarmos na vida das pessoas, mais de Deus nós vamos receber. Deus é maravilhoso, Deus nos surpreende a todo momento. Então, quanto mais eu entrego, mais eu recebo de Deus. Uma entrega sincera que eu estou falando. Não tente economizar, não fique com medo de perder. Não. Aquilo que Deus tem feito na tua vida, transborde na vida das pessoas. Entenda que a fonte que te fornece, ela é ilimitada, ela não tem fim, porque ela vem direto do trono de Deus. Ó, forte isso, hein? Tá quase virando a pregação o curso. Amém? Mas, dividir as bênçãos, aquilo que Deus tem me proporcionado, feito na minha vida, tem que alcançar outras pessoas, principalmente aqui estão ao meu redor. Então, primeiro código, amor ao próximo. E nós vimos que temos que praticar doação, ser mensageiro de paz e dividir as bênçãos, entre outras coisas que está relacionada ao amor ao próximo. O segundo código aqui é gratidão. Um novo ser transformado, um ser do reino, ele sempre é grato a Deus, independente das circunstâncias. Independente do momento que ele está vivendo, a gratidão é algo que está na sua essência. A gratidão principalmente a Deus. Mas também temos que considerar gratidão, sermos gratos a pessoas que nos beneficiam, pessoas que nos ajudam. Muitas das vezes nós deixamos de lado, mas tem pessoas, até nas simples coisas, pessoas que fazem algo por nós temos que praticar isso. O ser humano, ele entende essa questão de gratidão, de ser grato às pessoas e de ser grato principalmente a Deus a todo tempo. Então a gratidão é um código de valor de uma pessoa transformada. Ela é grata, ela pratica o amor ao próximo e ela também tem uma vida de gratidão. Ela é grata às pessoas que participam da vida dela. E ela é grata a Deus que proporciona tudo para ela. Terceiro código, perdão. É um tema, que muitos consideram difícil, e realmente é, porém, a Bíblia fala que temos que perdoar. Chega até a dizer que, assim como nós esperamos que Deus nos perdoa, nós também temos que liberar o perdão para o nosso próximo. E ela fala que o próximo não é só aqueles que a gente ama, ou aqueles que a gente gosta, mas é até aqueles que a gente considera nossos inimigos. Então o perdão tem que estar na vida de um novo ser. Ele entende a importância de perdoar. Porque o perdão, além de beneficiar outra pessoa que vai ser perdoada, também beneficia você. Porque o não perdão é uma raiz ruim. Porque você não perdoar, você fica amargurado, você fica com algo no seu interior que não é de Deus, que te tira a paz. Você agora é um mensageiro de paz, tu carrega a paz, mas se você não ter
esse código de liberar o perdão, essa paz vai entrar em confusão contigo. Você não vai estar bem, se sentir bem, enquanto você não liberar o perdão. É necessário liberar. E também para beneficiar a outra pessoa, que está relacionada também ao amor ao próximo. Não tem como eu ter amor ao próximo se eu não conseguir liberar o perdão. Então, temos que nos policiar, né? Usar todos esses outros códigos de transformação para podermos sermos capazes de perdoar. Entendeu? Então, até agora, amor ao próximo, gratidão e perdão. Tudo isso está relacionado nesse novo ser. São características de um novo ser humano. Quarto, empatia. Mais um que está dentro do quadro relacionado ao amor ao próximo. A empatia é você se colocar no lugar do teu próximo, mas de maneira tal que, se possível for, você conseguir se sentir o que ele está passando e, se possível for, levar esperança para ele, levar uma mudança, né, de vida para ele. Se colocar no lugar dele, se possível for, proporcionar uma mudança para esta pessoa. Então a empatia não é somente sentir pena, não, é verdadeiramente se colocar no lugar e, podendo, possível for, fazer algo para a situação daquela pessoa ser transformada e mudada também. Então, pegando até aqui, esta é uma aula de conclusão desse novo ser, é tipo o acabamento, né, desta modelagem desse novo ser humano. E por último, porém muito importante, e esta é a base do ensino bíblico, a base do que Deus requer de nós, que é o código obedecer. Não tem como, isso aqui não tem como mesmo, você ser um novo ser humano transformado pela palavra de Deus e não obedecer. Porque desde então, da queda do homem para cá, a proposta da Bíblia é fazer você obedecer novamente a Deus. Deus, ele faz muitas coisas, promete muitas coisas, mas o que ele requer de nós é obedecer. É que nós tenhamos uma vida de obediência, carregar a obediência em nossa vida. Eu costumo usar uma ilustração entre dois contextos bíblicos que fala de dois naufrágios, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o naufrágio onde Jonas, né, o profeta Jonas, ele, por desobedecer a Deus, ele vai parar numa embarcação. E esta embarcação começa a sofrer um naufrágio por causa da presença de Jonas naquele barco. E o capitão, ele tinha que decidir, o capitão do barco, se ele retirava Jonas para todo aquele vento, a tempestade, todo aquele naufrágio cessar ou não. Contrapartida, no Novo Testamento, um contexto bíblico, onde Paulo, por obedecer a Deus, pregando a sua palavra, ele é colocado numa embarcação como prisioneiro. E sobre esta embarcação também vem vento, vem tempestade e inicia um naufrágio. Porém, diferentemente da história de Jonas, se Paulo for retirado da embarcação, todos vão se perder. Todos vão morrer. Mas se Paulo continuar na embarcação, todos vão sobreviver. Entenda essa aplicação, essa ilustração? Jonas representa a desobediência. Paulo, a obediência. E qual o segredo? Você é o dono da embarcação, que é a sua vida. E se você deixar permanecer a desobediência representada nessa ilustração por Jonas, vamos perecer. Todos vão perecer. Porém, se eu manter a obediência representada por Paulo, todos vão sobreviver. Vento e tempestade, naufrágio, vem para todos. Porém, a questão é, quem carrega a obediência sobrevive. Porque a chave do evangelho, a chave de um servo de Deus é obedecer. Então, o código obedecer é algo extremamente importante para esse novo ser, esse ser transformado, a qual eu creio que você se tornou através, né, da palavra de Deus, através dos códigos milenares. Então este foi o nosso curso,
a nossa imersão Código de Valor, onde nós imergimos nos códigos da sabedoria bíblica relacionado a uma transformação de um novo ser humano. A proposta é esta, é você se tornar este ser humano. Anote, o vídeo você pode rever quantas vezes quiser, ver e anote tudo. Esses códigos e comece a colocar em prática na tua vida. E eu quero usar um dos códigos que nós aprendemos para encerrar esta aula, que é o código da oração. Quero fazer uma oração por você. Uma oração por todos nós que viemos até aqui para que tudo isso que aprendemos venha a ser ativado e algo real em nossa vida. Mas primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade, que nos deu de estar aqui, de vir até aqui conosco nesta imersão Código de Valor, onde eu creio que a proposta foi eu transbordar tudo aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, tudo aquilo que eu tenho aprendido, para você poder aplicar também na tua vida. E eu muito grato a todos que participaram e podendo indicar para mais pessoas, que mais e mais pessoas venham ser alcançadas por esses códigos da sabedoria bíblica. Eu quero orar por você agora. Se possível for, feche os seus olhos, se não, fique ligado com o Espírito Santo para receber esta oração. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, encerrando este momento de aprendizado, onde nós navegamos na Tua Palavra em busca de códigos para podermos ser um ser transformado, restaurado pela Sua poderosa Palavra. Deus Todo-Poderoso, cada pessoa, Senhor, que chegou até aqui, que venha a ser alcançada pelo Teu toque, o toque que transforma, que restaura, que muda a trajetória. Deus, que nós possamos colocar em prática cada assunto que nós aprendemos aqui e assim ser uma pessoa segundo o Teu querer e a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito para cada um de nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, o lar de cada um, Senhor, as coisas, Senhor, todas as áreas de cada um, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Alcance com o Teu poderoso poder e que tudo aquilo que venha se levantar contra nós, que não é da Tua vontade, venha cair por terra, porque agora nós somos um novo ser, um ser transformado pela Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém.